A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o evangelista Henrique Leitão. Estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2020, estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Aula de número 3, eleição e predestinação. O comentarista desta revista é o Douglas Batista. Ponto central, eleição segundo a presciência de Deus. Texto áureo, Efésios 1, 4 e versículo 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia, aí na sua casa, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que nele creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 1, 4 e até o versículo 12, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele tomou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. E nele digo, em quem também fomos feito a herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Vamos para a introdução da lição. O tema da aula aborda o assunto central da Bíblia, que é a salvação, do grego soteriologia. A salvação é tratada em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos Deus tratando através do Pentateuco, através dos Salmos, através principalmente dos profetas. E no Novo Testamento nós vemos Deus realizando o seu plano de salvação, sendo executada, realizada através da pessoa de Jesus. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Iremos estudar esse tema na perspectiva armeniana. A eleição e a predestinação são dois assuntos que foram ao longo da história do cristianismo amplamente debatidos. E nos dias atuais continua sendo tema de grandes debates. Esses dois assuntos são importantes para a igreja conhecer, haja visto que eles têm relação direta com a salvação. Portanto, se faz necessário o cristão, o irmão, a igreja em geral, ter um conhecimento básico acerca dessa doutrina. Vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina, a eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1,4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Ele faz a pergunta e vem a resposta: em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Importante saber. O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Primeiro ponto, vale lembrar, importante destacar que Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus, onde ele morreu na cruz do Calvário, realizou todo o processo de salvação, todo aquele ato desencadeou uma salvação
que foi direcionada aos 4 cantos, conforme em Atos 17:30, a salvação, o sangue, a expiação foi destinada ao mundo todo. Todavia, com base na presciência de Deus, essa salvação foi alcançada apenas pelos eleitos, aqueles que abraçariam essa salvação, eleitos segundo a presciência de Deus. Observe o que diz 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santidade do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Observe que, para uma melhor compreensão dessa doutrina arminiana, a doutrina de Armínio foi desenvolvido um estudo com base na Bíblia sobre o processo da salvação. Como se dá a salvação do indivíduo, segundo o pensamento arminiano. Primeiro, eleição segundo a presciência. A eleição é uma doutrina bíblica, é uma doutrina autêntica, com base teológica e com base na Bíblia, com base na teologia e com base nas Escrituras Sagradas. Então, a eleição segundo a presciência, base 1 Pedro 1, versículo 1 e 2, arrependimento e fé, é o segundo, arrependimento e fé, Atos 3, 19 e Efésios 2, 8. Terceiro, regeneração, 1 Pedro 1, 3. Quarto, justificação, Romanos 5, 9. Adoção, João 12 e Romanos 8, 14 ao 16. Santificação, Romanos 6, 22. Glorificação, Romanos 8, 30. É importante, os meus amados irmãos, acompanharem nas suas Bíblias. Depois, os textos que estamos trazendo aqui nessa aula. Estamos trazendo alguns textos que não estão na lição. Você não encontrará esse texto nas lições, ou na lição em questão, mas vai servir como um complemento para o amado irmão buscar um conhecimento maior sobre a doutrina. Então, repetindo, eleição segundo a presciência 1, arrependimento e fé 2, regeneração 3, justificação 4, adoção 5, santificação 6 e glorificação 7. Esse é o processo de salvação que nós, os cristãos, temos como conhecimento através da doutrina arminiana. Todo esse processo se deu graças ao sacrifício de Cristo. O sábio Salomão, em Provérbios 6, versículo 6, ou melhor, 20, versículo 6 de Provérbios, o sábio Salomão ele faz a seguinte declaração e indagação. Quem pode declarar, tenho consciência limpa? Aí vem a pergunta, estou limpo de todos os meus pecados? Sábio Salomão, na versão King James, na tradução King James, e no final tem um ponto de interrogação. Mais tarde, cerca de 900 anos depois, o profeta João Batista trouxe a resposta para essa indagação. Quando o profeta João Batista ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a resposta para a pergunta de Salomão. João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que a Bíblia fala todo aquele que nele crê, e não apenas a um grupo, não apenas a uma comunidade, não apenas a uma nação, não apenas a Israel, embora que Israel seja uma nação escolhida, uma nação sacerdotal, uma nação escolhida por Deus, mas não foi direcionada somente a eles, mas para toda a humanidade. O que é que se faz necessário, evangelista Henrique? Apenas crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia, planejou todo o processo de salvação voltado para a humanidade. Jesus executou o projeto de Deus, morrendo na cruz, apagando nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. Segundo subponto, do primeiro ponto, as condições da salvação. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos,
A base, João 3,16, 1 Timóteo 2,4 e até o versículo 6. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então é importante salientar que nós somos salvos pelos méritos de Cristo e não por nossos méritos, não por nossas obras, pelos méritos unicamente de Cristo. A despeito da salvação ser destinada a todos, conforme Atos 17:30, parte B, que diz, mas agora ordena que todas as pessoas, olha, todas, observe, todas, em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Então destaca aqui que o que Deus ordena, que todas as pessoas, em todos os lugares, e não apenas a uma comunidade ou uma nação, mas todos os lugares cheguem ao arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há como o sujeito herdar a pátria eterna. Observe o que diz em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, observe bem, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que Deus quer é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso não é doutrina de homens, está na Bíblia. 1 Timóteo 2, 3 e 4, mostrando que a expiação, de fato, ela é ilimitada. Essa salvação não será ou foi aceita por todos, porque Deus capacitou o homem com livre-arbítrio. Mas Deus mostra os dois caminhos. Nós cremos no livre-arbítrio, é uma doutrina arminiana, com base na Bíblia. Olha o que diz o livro de Deuteronômio 30, versículo 15. Você pode acompanhar na sua casa. 30, versículo 15. Vês aqui, hoje te ordeno, ou melhor, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Olha o que Deus fala, que Ele tem proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Olha o que Deus fala. Em 1 Reis 18, 21, confirmando esse pensamento, o profeta Elias lhe diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu. O povo na época, na ocasião, o rei era Acabe, que levou grandes prejuízos, detrimentos à nação de Israel no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. E o profeta Elias, usado por Deus, denunciou o pecado, a apostasia, o secretismo praticado pela nação e pelo rei Acabe. E diante do povo ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo, com seu livre-arbítrio, estava entre dois pensamentos. Trazendo para o Novo Testamento, Jesus Cristo deixou claro que existe a escolha, que a escolha é do homem. Mas ele mostra o caminho correto, ele mostra a porta pela qual devemos entrar. Mateus 7, 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Observe que esses dois versículos são versículos que demonstram o livre-arbítrio do homem. Ele aconselha para que o homem entre pela porta estreita, e ele mostra a porta larga. E no final, quem escolhe por qual porta se deve entrar é você, sou eu. É todo aquele que escutar, que ouvir a palavra de Deus. Ao escutar a palavra de Deus e aceitar, eu estou entrando pela porta estreita. Eu estou seguindo a orientação do Senhor Jesus. Mas há aqueles que não seguem a orientação de Jesus, embora ele oriente aqueles que adentram pela porta larga e não pela porta estreita. Percebe-se que Deus
oferece a salvação a todos os homens, mas nem todos abraçam essa salvação. Partindo desse pressuposto, a eleição são para aqueles que Deus, pela sua presciência, sabe antecipadamente quem irão abraçar a salvação oferecida por Deus. Vamos para o segundo ponto. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. Segundo a revista, o primeiro ponto diz o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, essa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. A predestinação, meus amados irmãos, aqueles que estão acompanhando esse vídeo, tem a ver com algo que foi determinado antecipadamente para acontecer. Vou dar aqui um exemplo clássico. Jesus ele foi predestinado a morrer por nossos pecados desde a fundação do mundo. A predestinação é doutrina bíblica, não há como tirar essa doutrina, não há como negar. Apocalipse 13, 8, parte B, diz que Cristo foi morto por nossos pecados desde a fundação do mundo. Observe no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, ao falar da crucificação do Senhor Jesus, o profeta Isaías ele usa os verbos no passado, como se já tivesse acontecido. O profeta narra o fato da crucificação como se tivesse sido um fato passado e como se ele tivesse sido testemunha daquele fato. Ora, o livro do profeta Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Como isso pode acontecer? Era porque a morte de Cristo era predestinada. Aquela profecia tinha que acontecer. Era uma profecia irrevogável. Deus não ia voltar atrás. Observe os verbos usados pelo profeta. Ele era desprezado, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si, olha o que ele fala, levou, já aconteceu, como se já tivesse acontecido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como Jesus estava determinado a morrer por nossos pecados, o profeta usa os verbos já no passado, como se já tivesse acontecido, porque o sacrifício de Cristo, conforme falei há pouco, era uma profecia, era algo irrevogável, inegociável diante de Deus. Não tinha como voltar atrás. Não tinha como não acontecer. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu, na fé, em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Observe, meus amados irmãos, que esse sacrifício de Cristo, eu já li a conclusão, mas ainda concluindo, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, foi para toda a humanidade. Nós cremos na expiação ilimitada. O que é que diz a expiação ilimitada? O sacrifício de Cristo, a morte do Senhor na cruz, foi uma morte voltada em resgate de todos os homens, de todos os seres humanos, de todas as épocas, em todos os lugares. Mas, para que a pessoa seja alcançada por esse sacrifício, se faz necessário ele, dentro do livre-arbítrio, recebido de Deus,
ele confessar o nome do Senhor Jesus. Se faz necessário, publicamente, ele dizer que recebe a Cristo como Salvador, que crê na crucificação, que crê na ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que disse Jesus certa feita. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei seu nome diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei o seu nome diante de meu Pai. Observe que é condicional. Para que eu tenha o meu nome defendido pelo Senhor Jesus diante do Pai, se faz necessário que eu confesse o seu nome diante dos homens. E a partir daquele momento, eu estou dentro dos eleitos. Partindo desse pressuposto, partindo dessa linha de pensamento, a eleição e a predestinação, ora, aqueles que foram eleitos segundo a presciência, porque abraçaram a salvação do Senhor Jesus, abraçaram a cruz, eles foram predestinados a morar no céu, ou a morar na pátria celestial. Esse é o pensamento de Armínio, esse é o pensamento dos teólogos que crêem nessa doutrina, esse é o pensamento das Assembleias de Deus, na sua grande maioria. Portanto, já concluindo essa lição, eu deixo aqui aqueles versículos que foram citados ao longo da lição para que os irmãos possam meditar nas suas Bíblias, possam acompanhar. Seja um crente bereano. Na época que Paulo pregava em Bereia e falava acerca da ressurreição de Cristo, acerca do Senhor Jesus, acerca da Bíblia, acerca do Antigo Testamento, na época não existia Bíblia, mas existia o Antigo Testamento, a Torá, existia os escritos dos profetas, e ele mostrando que Jesus era o cumprimento dos profetas. O pessoal lá de Bereia acompanhava no texto, na Torá, se Paulo estava agindo de acordo com a verdade. Se aquilo que Paulo estava falando estava, de fato, de acordo com a Torá. Então, aquilo que nós falamos aqui nesse vídeo, que os irmãos possam acompanhar na Bíblia, nas suas Bíblias, observar, estudar, e daí crescer, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento. Então, que Deus em Cristo vos abençoe e fique com Deus. Amém.